Com a permissão de Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo, iniciamos mais um diálogo espírita. O quadro Pensar, Aprender e Viver de hoje traz 3 aforismos para a nossa análise. O primeiro deles vem de Platão, sobre a injustiça. O segundo, enunciado pelo espírito Joana de Ângeles, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, sobre o que se diz e como se diz. E o último deles, do poeta e ensaísta inglês Samuel Coleridge, que viveu de 1732, ou melhor, de 1772 a 1834, e reflete sobre o paradoxo da intolerância daqueles que clamam por tolerância. Nós temos ainda perguntas e respostas e o Fonte Allan Kardec com uma mensagem: cuide de si. Amigos, Pensar, Aprender e Viver, você sabe, é nosso quadro de agora, constituído de 3 frases, 3 máximas, fruto das reflexões de grandes pensadores, artistas, pessoas famosas, etc. E hoje nós vamos começar com um bem antigo, Platão, primeira frase dele: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Andréia, comenta um pouquinho para a gente essa frase aí. Por que o injustiçado é menos infeliz do que aquele que comete uma injustiça? Olha, vamos pensar no seguinte: a pessoa que está cometendo uma injustiça, essa injustiça está vindo de algum lugar, do seu comportamento, da forma como essa pessoa lida com a vida, da falta de algum caráter, da sua personalidade talvez perversa. Então, essa pessoa, se nós formos analisar em termos de desenvolvimento moral, por ela cometer a injustiça e ainda não perceber que está cometendo a injustiça, ou pior, muitas vezes percebe, mas não sente empatia, não se coloca no lugar daquela pessoa. Então, essa pessoa ainda precisa avançar muito no terreno da moralidade, da aprendizagem moral. Então, cometer a injustiça é pior, claro, nesse aspecto, porque o quanto essa pessoa ainda tem que melhorar, o quanto essa pessoa ainda precisa aprender. E Jesus, lá em Mateus, traz: ai do mundo por causa dos escândalos, mas é necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, por que estamos aqui aprendendo? Porque é um momento de um planeta de prova e expiações. Haverá sim injustiça, mas que não sejamos nós aqueles que estamos cometendo essa injustiça. Por outro lado, os injustiçados podem aprender com a situação, podem se tornar resilientes, podem perdoar aquele que injustiçou, como fez o Mestre quando foi cruelmente crucificado, quando passou por todos aqueles flagelos, tanto físicos quanto morais. E Jesus, lá naquele sofrimento todo, ele perdoa e ainda ele eleva o pensamento a Deus e solicita por esses homens que o injustiçaram. Então, que a gente nunca injustice, né? Que a gente nunca coloque ninguém em alguma situação como essa, porque certamente colheremos os frutos desse plantio. E tem um agravante aí fundamental nessa história toda, que é a colocação da lei de causa e efeito em marcha. Então, aquele que comete uma injustiça, ele vai ter que arcar com essa responsabilidade moral perante as leis divinas. Então, além de tumultuar o relacionamento, digamos assim, na sociedade, né, interpessoal, mas todos nós estamos, digamos, no mesmo barco, vai trazer consequências futuras, que podem ser mais ou menos imediatas ou muito à frente. Então, por isso que o Platão coloca: aquele que sofre, se ele tinha alguma dívida nesse aspecto, ele está quitando.
né? Se ele não tiver nada, ele está ganhando alguma coisa, como a Andrea colocou, está aprendendo, está progredindo de alguma maneira. E o outro não, o outro é o tal do autor ali que provoca os escândalos, né? Então ele está desequilibrando as relações pessoais e vai ter que arcar com essas consequências no futuro. A segunda frase do Espírito de Joana de Ângeles, transmitida a Divaldo Pereira Franco. E ela disse o seguinte: não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. E aí, Mariana? É bem interessante essa afirmação do Espírito Joana de Ângeles, né, através do médium Divaldo, quando ela vai afirmar que não é o tanto que se diz que oferece resultado positivo ou negativo, mas a forma como se diz, né? É a questão da empatia, é a questão da delicadeza, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma passagem que pergunta, né, lá que Jesus vai, né, dizer que nós não devemos repreender as pessoas publicamente ou divulgar os seus defeitos, seus erros, e sim chamá-los, né, em particular e conversar com eles, né, ou com aquela pessoa que está ali fora da rota, fora do caminho. E é bem interessante que nós, muitas vezes, naquela de mostrar autoridade, nós somos muito agressivos e os resultados não aparecem, porque nós ali deixamos, né, de acolher aquela ideia, aquelas pessoas que estão a caminho conosco. E por outro lado também, às vezes nós somos muito permissivos, nós permitimos que as coisas andem de qualquer jeito. Então, às vezes nós falamos, mas não tomamos atitudes. Então, o equilíbrio, o bom senso deve sempre estar como meta de vida para nós. Então, não é o tanto que nós falamos ou o tanto que deixamos de falar, mas é a forma como devemos agir diante da vida, diante das situações que requer de nós posições concretas, né? Não aquela postura de tanto faz ou depois eu vejo, né? Então, nós devemos sim observarmos o que realmente nós estamos fazendo na nossa caminhada evolutiva e como estamos tratando aqueles que caminham conosco. Detalhe que ela aqui salienta que não é só no aspecto negativo, no aspecto positivo também, né? Então, se tem coisas às vezes que são ditas com palavras amenas, mas o tom de voz, né, eu aumentei agora propositadamente, faz uma grande diferença. Ela é capaz de, como disse a Mariana, ter essa tonalidade, essa característica de agressividade. Por outro lado, algumas coisas, às vezes, ditas para digamos assim, numa leve censura, numa reprimenda necessária em algum momento com alguma pessoa, seja um familiar, seja um colega de trabalho, muitas vezes, porque às vezes há situações em que a palavra ela tem que ser dita naquela hora, não pode. É fundamental, às vezes, para evitar um acidente, qualquer coisa. Então, não pode ser uma coisa muito baixinha, muito, né, muito pausada a frase. Tem que ser dita de uma maneira rápida, ágil, para evitar um determinado problema. Então, tanto as coisas negativas, ou supostamente negativas, alguma coisa mais delicada para ser dita, às vezes precisa de uma ênfase maior, como o inverso, né, Andréia? Você que é psicóloga, então isso aí é show para você, né? Aqui a gente tenta lembrar sempre que existe toda uma área dentro da psicologia mesmo, que a gente chama de desenvolvimento de habilidades sociais, uma área conhecida no mundo inteiro, e de formas assertivas da gente comunicar. Aí aqui entra um braço que todo mundo já deve ter ouvido falar, da comunicação não violenta, que são formas não violentas ou não agressivas de colocar o limite. Então, nós sabemos que há muita confusão desses termos, né? Comunicação não violenta não é falar manso
ou falar de forma pausada ou doce, adocicar as palavras, né? Quando se precisa colocar uma fala mais diretiva. É colocar de forma diretiva, mas que o outro não se sinta ofendido. É colocar de forma clara, objetiva, pragmática, mas que não interfira na sensibilidade, por assim dizer, daquela pessoa que está recebendo a mensagem. Então, há todo um cuidado. Há, sim, momentos que a gente precisa colocar de forma um pouco mais dura algumas colocações. Com certeza. Alguma fala. Mas a gente também precisa lembrar da mensagem de Jesus, que tem no Evangelho, que é a mansuetude do coração, a indulgência com os erros dos outros, entender o momento que aquela pessoa está passando e aí adequar, né, de uma maneira assertiva aquela comunicação. Então tem todo um cuidado. Para as pessoas que têm a língua um pouco deseducada, digamos assim, né, às vezes pode ser difícil. Nós temos que aprender a educar a língua. Bom, a última frase eu falei lá na nossa abertura, nossa voz, que é de um poeta e ensaísta inglês, viveu lá no século XVIII, né, 1772 e início do XIX, 1834, Samuel Coleridge. E ele escreveu o seguinte: vi demonstrarem uma grande intolerância em nome da tolerância. Vou começar com um pouquinho aqui com a Mariana. É bem verdade, né? Principalmente quando a discussão, né, se dá com opiniões diferentes, né? Então, mas eu quero defender a minha ideia, eu parto ali para a agressividade, né, para a agressão verbal, né, como nós estamos falando da comunicação não violenta. E é muito interessante que, às vezes, para provar um ponto de vista que é tão correto, mas nós o colocamos de forma incorreta, né, de forma agressiva. Então, tudo isso, essa mensagem ela acaba se perdendo, porque nós não soubemos realmente transmitir a ideia. E nós, às vezes, perdemos tanto tempo discutindo coisas, sendo intolerante com a opinião do outro ou com o comportamento do outro, esquecendo, né, do respeito. Né? Do respeito, e que a tolerância e a intolerância são paradoxos, né? Mas que nós devemos sim cultivar em nós a verdadeira tolerância, primeiro conosco, né? Para que depois nós possamos colocá-la em prática em situações que requerem de nós um certo equilíbrio, um bom senso. Isso vale em relação à tolerância como desdobramento, a gente podia falar na fraternidade, né? Tem certas pessoas, certas religiões, inclusive, então não é só individualmente, não é de pessoa para pessoa, mas algumas crenças que elas simplesmente, elas querem que haja fraternidade, que haja entendimento, desde que todos sigam a cartilha que ele está propondo, né? Então, ele estabelece regras, lá, um determinado segmento religioso, estabelece dogmas, regras que precisam ser cumpridas, mas não se contentem que os adeptos façam adesão voluntária ou questionem. Sempre tem que ser daquele modo impositivo. Tudo bem, desde que não se discuta, que não se coloque em dúvida, que não se pergunte. Então, esse é o grande problema. Nós vivemos hoje, depois vou deixar a Andréa falar um pouquinho também, uma época muito conturbada nesse aspecto, com as redes sociais, por exemplo, né? Então, eu quero para mim que todo mundo me compreenda, que todo mundo me ouça, que todo mundo tolere os meus deslizes, os meus equívocos, né? De às vezes passar à frente uma fake news, por exemplo, que a pessoa, na melhor das intenções, às vezes de uma fonte aparentemente segura e que ela passa à frente. Então ela não fez por mal aquilo ali, aconteceu porque ela acreditou,
Aí tudo bem, tem que ter equilíbrio, tem que, de repente, ir à fonte e checar aquilo ali. As pessoas não têm tempo. Elas pegam a notícia do jeito que vem, a maioria das vezes, e colocam à frente. Isso pode repercutir mal, pode ter desmentido, ou pode afetar, de certa forma, a vida de outras pessoas. Então, tudo isso passa por esse aspecto de que nós não podemos exigir dos outros tolerância para conosco se nós nos comportamos completamente de maneira inversa. E as pessoas são, em certos segmentos, em certos grupos, né, de ação, hoje em dia, elas têm muito disso aí. Elas querem que não só que você aceite, mas que você respeite, como a Mariana falou. Não só que respeite, mas que pense igual. Obrigar que você participe daquilo, mesmo que você não concorde. Você tem um rematezinho, 1 minuto e pouquinho, André, por favor. Aqui me faz lembrar também aquelas famílias que a pessoa é muito dura com os próprios da família, com os filhos ou com os próprios familiares, e com os demais lá fora é um exemplo de comportamento. Tantos casos a gente vê assim, né? Então é como aquele ditado popular que diz: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque geralmente o meu exemplo não vai ser um bom exemplo, né? E a gente também tem dados históricos, por exemplo, na Inquisição, não é? Que eles faziam todas aquelas torturas, perseguições, violências assim horríveis em nome, né, de uma causa que parecia, ou entre aspas, seria uma causa positiva. E no fundo havia mortes, havia violência para defender aquela causa. Então temos que tomar cuidado. É uma frase que faz a gente refletir. A intolerância, ficando mais um pouquinho nesse terreno ainda, né? A intolerância religiosa, ela, como você disse, causou muitos males à humanidade, né? E ela continua presente. Talvez não no nível que já foi, né? Mas de tempos em tempos há umas recaídas na nossa sociedade. Nós estamos atravessando exatamente uma dessas fases, em que o próprio Cristo é questionado, né? Ele é aviltado, não só nas suas ideias, combater ideias, não compartilhar de certo tipo de crenças, de princípios, tudo bem. O problema é que o desrespeito para com seus semelhantes, aqueles que querem seguir. Então deixa a pessoa no seu canto fazer, né? Ter as suas convicções, a sua maneira de ser. Se o indivíduo não está fazendo nada para mim, por que tem que ser justamente tão intolerante em cima das ideias, das ações, das decisões que aquela pessoa tem para a vida dela? Ela não está incomodando ninguém, não está afetando nada para ninguém, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso aí. Grande abraço, amigos, até a próxima. Jornal Comunicação Espírita, Diálogo Espírita completa 12 anos no ar e estreia novo quadro, editorial, os genes da mediunidade e o espiritismo e a antimatéria. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, evolução espiritual. Em Trocando em Miúdos, frases marcantes sobre a justiça e a oração. Em Conexões e Reflexões de A a Z, o joio e o jugo. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Perguntas e Respostas de hoje, a questão é a seguinte: quando, onde e como acontece o entendimento entre o espírito que vai reencarnar e seus futuros pais? Se nós formos olhar nas obras básicas, né, na codificação kardeciana, a gente encontra muito pouca referência a essas aproximações anteriores à reencarnação. Entretanto, nós temos os livros do espírito André Luiz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, em que numerosos relatos aparecem. E também, ao longo de muitas décadas de contato com a mediunidade, nós temos também, às vezes, algumas experiências próximas que acompanhamos sobre o assunto.
É com base nestes relatos do Francisco Cândido Xavier, nos livros de autoria de André Luiz e na nossa própria experiência pessoal que nós vamos responder. E a resposta para começarmos, né, depende. Depende do quê? Do estágio evolutivo em que está o espírito reencarnante e estão os seus futuros pais. Toda reencarnação, regra geral, obedece a um planejamento reencarnatório em que se traçam os pontos principais da futura existência. Os compromissos espirituais assumidos antes da reencarnação, eles se cumprem na medida do possível e desde que o livre-arbítrio humano não os obstaculize. Então, se há o compromisso de alguém reencarnar em determinada família, não havendo nenhuma mudança, né, de decisão depois dos reencarnantes, o espírito faz uma aproximação prévia com seus futuros pais, mas ele já teve muitas vezes contato anterior à própria reencarnação dos pais. Os grupos familiares são conhecidos e planejam juntos, quando têm condições de equilíbrio, o seu futuro reencontro aqui na Terra. Mas, algum tempo antes da reencarnação, regra geral, entre planejamentos equilibrados, o espírito reencarnante se aproxima do seu futuro lar, acompanha algumas coisas da vida familiar, vai se integrando, se harmonizando com seu futuro ambiente. Algumas vezes, no despreendimento do sono, nós temos contato com aqueles dos quais vamos renascer, ou nós, pais, temos contato com os espíritos que vão reencarnar através de nós, buscando uma aproximação. Essa aproximação normalmente é feita com aquele pai com o qual o espírito reencarnante tem mais harmonia. Nas reencarnações expiatórias, às vezes as circunstâncias são diferenciadas. Essa aproximação muito clara, muito ampla, nem sempre é possível ou aconselhável. E, às vezes, o contato se dá um pouco antes até do início da gestação. Eu mesma tive oportunidade, em uma determinada ocasião, no nascimento da minha segunda filha, de ser abordada por ela e por um espírito protetor, quando eu estava em oração ao lado do berço do primogênito, e eles relataram que seria o momento ideal para ela ter início da sua futura gestação, para ela reencarnar, tendo em vista futuros compromissos familiares e profissionais quando ela se tornasse adulta. E me perguntaram se eu aceitaria, né, não distanciar muito uma gestação da outra. Eu me lembro que ela ficou bem assim, desconfiada no canto, batendo o pezinho, achando que eu não ia querer recebê-la logo. E, no fim, foi uma filha abençoada e reencarnou, né, no tempo solicitado. Então, a aproximação com os futuros pais depende do equilíbrio, dos laços anteriores, da oportunidade, da conveniência dessa aproximação. Mas, regra geral, se dá em desdobramento espiritual e pela aproximação do espírito reencarnante no ambiente doméstico. Às vezes, as suas características básicas de personalidade são muito fortes e a futura gestante até sente algumas ideias diferenciadas, alguns comportamentos inusitados que são mais pronunciados durante a gestação, em virtude da influência daquele espírito. Em qualquer caso, porém, havendo equilíbrio, acolhimento e amor, essa aproximação deverá ser pacífica e com vistas ao cumprimento de todo o planejamento reencarnatório em que aquele espírito reencarna, para que os laços de amor se aprimorem, para que as experiências se completem e para que juntos possam cumprir sua finalidade espiritual na Terra. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar de um tema muito importante que devemos colocar em prática no dia a dia, que é o cuidado de si mesmo, cuidar de si. É muito importante esse tema porque, em geral, nós confundimos a informação de cuidado, autocuidado
auto-amor, auto-amparo, com egoísmo. E são duas coisas muito diversas. Egoísmo é quando o indivíduo pensa só nele mesmo e prejudica os outros por conta dessa atitude. O egoísmo, sabemos, lá pelos livros da codificação, principalmente um capítulo bem interessante que existe no livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, que trata sobre o assunto. E lá nesse capítulo, nós temos que o egoísmo, ele deriva do orgulho. Então, quando somos orgulhosos, quando somos egoístas, em geral, nessas ações, nós prejudicamos as outras pessoas. Muito bem, cuidar de si não tem nada a ver com o egoísmo, ao contrário. Cuidar de si é quando olhamos para o nosso interior, quando investigamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas crenças, quando entendemos os motivos do nosso sofrimento. E aí, estando um pouco mais conscientes desses motivos, nós conseguimos então ser melhor para os outros. Quando nós cuidamos de nós mesmos, isso entra o cuidado físico, o cuidado mental, o cuidado espiritual, o cuidado emocional. Quando nós trabalhamos nesses cuidados, nós nos tornamos pessoas mais apropriadas, por assim dizer, especializadas em cuidar também do outro. Como podemos cuidar de alguém se estamos doentes? Como podemos fazer as nossas atividades físicas, as nossas atividades de trabalho, aquele cuidado com a família, se estamos deprimidos, ou estamos ansiosos, ou estamos estressados? Como podemos olhar para o outro com empatia, com amor, se estamos consumidos por problemas materiais, por outras tantas ordens de dificuldades que todos nós passamos? É isso. O cuidar de si, segundo Joana de Ângeles, é e está ligado ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento espiritual. Na obra dessa mentora, que é a mentora do médium Divaldo Franco, e diversos livros publicados, né, de psicologia, de espiritismo também, unindo os dois conceitos, nós entendemos, por meio dessas mensagens, que o cuidar de si é tão importante quanto o cuidar do outro, porque Jesus traz essa informação lá no seu Evangelho. Ele já disse, ame o próximo como a ti mesmo. Então precisamos ter esse olhar amoroso, cuidadoso. Quando nós estamos atentos a esse cuidado, então nós conseguimos fazer as nossas atividades, nos desenvolver espiritualmente, moralmente, conseguimos ser empáticos, conseguimos lidar com os problemas de uma forma mais flexível, um pouco mais funcional. Os problemas, as dificuldades, são grandes degraus da nossa escada do desenvolvimento. Se olharmos para isso, nós estamos subindo nessa escada, nós estamos galgando essas esferas do alto e sempre temos auxílio, nunca estamos sozinhos. Então, olhe para você com cuidado. Como podemos saber uma forma melhor de fazer isso? Não exceder. Então, não exceder em alimentos, não exceder até mesmo em exercícios, não exceder em nada, não exceder em trabalho, cuidar do sono, cuidar da saúde mental. Eis aqui uma dica valiosa. Então, vamos olhar para nós mesmos com muito amor e vamos subindo sempre nessa escada de amor e desenvolvimento. Um abraço a todos.